palavra de Deus para nós hoje está em Filipenses capítulo de número 1. Filipenses capítulo de número 1, começando no verso de número 27. Filipenses capítulo 1, começando com o verso de número 27. Carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 27. Parou, volta lá o tempo. Esqueci dos meus novos membros. Estou correndo aqui para o relógio andar, mas eu não posso deixar de receber os novos membros, né? Meu Deus do céu, os novos membros estão esperando a gente. Desculpem, queridos, Renato e Marta, por favor, venham aqui à frente. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que já estão conosco, Renato e a Marta. Renato e Marta já estão conosco há algum tempo, conhecendo a IPSAT, e Marta já está cantando no coral, né? Que é bom a gente poder estar junto com eles decidiram estar aqui. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Existe uma só igreja, não existem duas igrejas do Senhor Jesus Cristo, só existe uma. Mas nós escolhemos aonde nós queremos comungar. Essa é uma escolha nossa. Nós decidimos o grupo que nós queremos participar, espalhado pelo mundo inteiro. E Deus nos dá essa possibilidade de escolhermos a igreja que nós queremos participar. Há uma certa afinidade, há um desejo, há um chamado do Espírito Santo de Deus, há um entendimento que esse é o lugar, e é assim que acontece. Muitas vezes nós estamos aqui, mas Deus nos chama para ir outra comunidade, assim é com o pastor, assim é com os membros. E Deus vai nos colocando como lhe aprouve, como Ele deseja que seja. Então, nessa perspectiva, nós somos uma só igreja, mas espalhados em muitas comunidades, muitas comunidades. A nossa igreja é a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. E esses irmãos desejam fazer parte da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, a ser abençoados pela presença deles e também ser bênção no seu meio? Sim, vamos agradecer por isso? Meu Deus, obrigado pela vida da Marta e do Renato. Obrigado porque o Senhor os trouxe até aqui e eles estão conosco. Se sentiram bem no meio desta comunidade. E agora, Senhor Deus, que eles possam ser bênção para essa igreja. Que Teu Espírito Santo possa usá-los para que eles sejam um instrumento nas Tuas mãos, para ser parte dessa comunidade integrante, Senhor Deus, e abençoadora. Que essa igreja possa ser bênção para eles, Senhor. Que eles possam estar sempre louvando, adorando e glorificando o Teu nome. Obrigado por essa oportunidade. O recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Certificado. Renato e Monique e as meninas. Ricardo. Meu Deus, já está difícil. Ricardo, Monique e as meninas também estão sendo recebidos hoje, né? Que bom que puderam vir. Chegaram. E aí, gente, tudo bom? Tudo jóia, meninas? Vergonha um pouco, né? Tava jóia. Ricardo e Monique também já estão um tempo conosco aqui na Satélite e Deus deu a oportunidade para que eles conhecessem a igreja. Ricardo já tem um conhecimento de alguns irmãos, já tem uma convivência com os irmãos. Monique, eles são os contadores da nossa igreja. Eles que controlam nossas finanças, né? Então, nós agradecemos a Deus pelas suas vidas, conheceram a IPSAT e desejam estar conosco também, né? Estive lá visitando as meninas, elas esperaram o pastor até tarde, né? E foi legal nosso café juntos, né? E as meninas também estão chegando agora, não serão batizadas hoje, porque a vovó não pôde vir, né? A vovó está doente, né? Então, deixa para outra data, para a gente fazer o batismo, tá bom? Então, Ricardo, Monique, desejam fazer parte da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, poder abençoar esta igreja e ser abençoados pela presença aqui na comunhão dos irmãos. É desejo dos irmãos fazer parte dessa igreja? Sim.
Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela vida desta querida família, das meninas que se juntam a nós, pela vida do Ricardo, da Monique, pelas crianças. Obrigado porque eles puderam chegar até aqui, conhecer essa igreja, estar, Senhor Deus, caminhando junto conosco. Obrigado, Senhor, também por esse desejo que o Senhor colocou nos seus corações, que eles possam se sentir bem em nosso meio e que nós também possamos ser bênção para eles. Agradecidos estamos, Senhor Deus, pela comunhão dos irmãos, e assim o recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Monique, seja bem-vinda, minha querida. Ricardo, meninas, sejam bem-vindas. Depois a gente continua, tá bom? Aqui. Amém, queridos. Palavra de Deus, Filipenses, capítulo de número 1, verso 27 e seguintes. Palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1, verso 27 e seguintes. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outro, de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e, ainda agora, ouvis que é meu. Vamos orar, queridos. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, palavra que é a verdade, que não nos permite, Senhor Deus, mentir em momento algum. Obrigado porque ela tem sido instrumento na mão do Teu Santo Espírito, para caminharmos como igreja Tua. O Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor nos conduz, Senhor. Obrigado, Senhor, pela caminhada que temos no conhecimento da verdade, e Teu Santo Espírito ilumina os nossos corações e as nossas mentes, para que compreendamos a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, e possamos viver o tempo presente. Dá a Tua bênção à Tua igreja, Senhor, no conhecer da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus é o Deus do Evangelho, irmãos. Deus não tem outra possibilidade de nos atingir, a não ser com as suas boas notícias. Deus tem algo muito bom para todos nós, e Ele se revelou em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus nos dá condição de vivermos a nossa vida espiritual. Antes todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus é o Deus do Evangelho. Não existe outra característica que nos conduz até a eternidade, a não ser o fato de Deus ser o Deus do Evangelho. Ele tem uma boa nova, e essa boa nova já chegou até os nossos corações, passou pelo nosso entendimento, e o Espírito Santo trouxe ao nosso coração, e passou a ser a nossa razão de existência. Deus é o Deus do Evangelho, porque somente através do Evangelho, que é poder de Deus, chegamos todos aqui nesta noite. Não há nenhuma outra possibilidade de vivermos espiritualmente, a não ser através do Evangelho de Cristo Jesus, da boa nova de salvação em Cristo. Todo o decorrer da história e a continuidade da história das nossas vidas só é possível porque Deus é o Deus do Evangelho, e Ele deu o seu Evangelho. O poder de Deus chegou até nós, o Evangelho chegou até os nossos corações, o Espírito Santo trouxe a verdade até nós, e isso não mudará jamais, não importa qual seja o tempo, ou qual sejam as épocas, o Evangelho de Cristo chegou até nós. Esta igreja, a igreja de Filipos, é uma igreja que está passando por perseguição, por causa do Evangelho.
Eles estão vivendo tempos difíceis, as notícias não são boas, o entendimento do relacionamento dessa igreja é um relacionamento de apreensão, estão sendo perseguidos no conhecimento da verdade. Pense você recebendo a boa nova do Evangelho, se convertendo, aceitando a Cristo Jesus, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, e a partir desse momento, as pessoas passam a olhar para você como inimigos, como pessoas não gratas, pessoas que não servem mais para se relacionar com a sociedade. E para essa cidade aqui, isso era extremamente importante, uma cidade cosmopolita, com muitas possibilidades de negócio, uma convivência muito ativa. E para um cidadão de Filipos aqui, ser considerado pessoa não grata dentro da sociedade, era extremamente preocupante. Não podem fazer negócios, não podem se relacionar, começam a ser olhados como pessoas que não servem para a convivência em sociedade. Essa igreja está com dificuldades, há perseguição, e há também muitos que estão vivendo em dificuldade. O texto vai nos falar, no primeiro capítulo, a respeito da gratidão que Paulo tem por essa igreja, e pela súplica constante que Paulo faz sobre esta igreja nas suas dificuldades. Também faço oração que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento, em toda a percepção, e ele se preocupa com o coração da igreja de Filipos, para que eles não percam o brilho do amor de Deus na sua caminhada cristã. Depois ele procura estabelecer uma relação de alegria para esta igreja, e esta é conhecida como a carta da alegria, mas Paulo está preso, e que alegria há em viver dentro de uma prisão, sendo contados os seus dias para a sua morte. E ele diz: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Uma igreja que está sendo perseguida, e muitos estão morrendo pelo Evangelho. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Capítulo 1, verso de número 21, portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo Jesus. Então, todos nós que estamos em Cristo Jesus, vivemos em Cristo, e só há uma possibilidade de vida para todos nós, estarmos na pessoa de Cristo Jesus, unidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus nos reuniu para vivermos juntos. Que tempo difícil e que mensagem maravilhosa. Deus é o Deus da boa nova. Nós estamos vivos em Cristo, e se morrermos, para a glória iremos. O texto que lemos agora, que é a continuidade dessa passagem do capítulo 1, vai nos dizer, verso 27, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. E a primeira palavra é vivei. Queridos, nós estamos vivos, nós não morremos ainda. Então, capítulo 1, verso de número 21, fala que nós estamos vivos em Cristo. Você está vivo, Deus lhe deu vida, e agora o seu espírito, o Espírito do Senhor testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Essa caminhada é segura, essa caminhada é imutável, essa posição foi garantida pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, e o sangue derramado nos deu condição de perdão de pecados, e agora podemos viver na presença de Deus através de Cristo. Vivei, irmãos, fomos convidados a viver, e há um mundo para nós vivermos.
há algo para nós realizarmos como igreja, há um evangelho que é o poder de Deus para ser proclamado, e cada um de nós somos centelhas vivas da ação do Espírito Santo de Deus, levando a mensagem salvadora para todos aqueles que serão transformados por Cristo Jesus. E nós só ficamos aqui porque estamos vivos aqui para proclamar esse evangelho transformador. E a igreja está viva como igreja, porque a vida da igreja será um instrumento na mão do Espírito, para que a mensagem seja proclamada. Cada um de nós, em cada lugar que estivermos, seremos uma centelha viva deste evangelho, deste poder de Deus, para a proclamação da verdade. Acima de tudo, querido, viva de forma digna desse evangelho. E Paulo fala isso mesmo que ele não possa vê-los, mas ele quer ouvir alguma coisa a respeito dessa igreja, e quer ter uma lembrança na sua memória, que essa igreja viveu intensamente o evangelho transformador de Cristo Jesus, mesmo diante de perseguições e diante de uma sociedade pervertida. Sim, queridos, todos nós vivemos em Cristo Jesus, nós temos esse novo nascimento, e no poder de Deus a salvação. Sabemos que estamos no meio da igreja, porque Deus nos deu essa condição de conhecimento. Isso é para nós, isso é para os nossos filhos. Antigo Testamento, circuncisão. Novo Testamento, batismo. Isto é para nós, e isto é para os nossos filhos. Há um pacto, há uma aliança de Deus, não só com você. O evangelho não é poder de Deus só para você, o evangelho é poder de Deus para nós e para os nossos filhos. Agora, a possibilidade de Deus agir poderosamente no seio da família de cada um dos cristãos, porque Cristo Jesus pagou o preço na cruz para nós e para os nossos filhos, e até a 1000ª geração Deus mostrará a sua misericórdia. Cuidado, queridos, porque essa leitura não é tão divulgada hoje. E há muitos que perderam a bênção do evangelho para você e para o seu filho. Pois bem, o evangelho não é só para você. O evangelho é para você e para a sua família. Portanto, estejam firmes. E essa é a grande verdade. Precisamos de firmeza. Em primeiro lugar, em um só espírito. Estejam firmes em um só espírito. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Em primeiro lugar, aprendizado. Em um só espírito. Quem ensina é o Espírito Santo. Muitos virão e falarão a respeito disso e daquilo, mas quem coloca a verdade no coração é o Espírito Santo de Deus, e a verdade fica lá, e ela sai da sua mente e vai até a sede das suas decisões. Nós devemos estar firmes em um só espírito, porque isso nos dá condição de vivermos em comunidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo está espalhada pelo mundo, em muitos lugares, com muitas pessoas, e Deus nos deu a possibilidade de estarmos juntos com estes irmãos aqui nesta noite. Esta é a comunidade do Senhor, em um só espírito estamos unidos, não há divisão de espiritualidade aqui, todos nós prestamos um só culto a um único Deus, Pai de todos, que é sobre todos e está em todos. Em um só espírito, Ele nos
encherá da sua presença. É o Espírito que enche a cada coração. E todos nós temos o discernimento da verdade, porque o Espírito enche as nossas vidas. Talvez na perseguição e nas dificuldades, você perca a dimensão dessa presença. E você acha que você está à mercê da sua sorte. Pois eu quero dizer para você que o Espírito Santo nunca, jamais vai te abandonar. Ele estará conosco até a consumação do século. E Ele irá nos entregar ao Senhor Jesus Cristo na glória, cumprindo a sua missão de Paráclito, Deus presente, conduzindo a nossa vida e a nossa espiritualidade. Aprendizado, capacitação, e Ele edificará a igreja. A sua presença traz luz ao nosso conhecimento. Quem enche o nosso coração com a verdade não é o discurso, mas é o Espírito. Quem coloca a verdade dentro de nós e faz com que essa verdade crie raízes, tesouro em nossos corações, é o Espírito. E todos nós estamos em um só Espírito. Esse Espírito é o Deus que vai nos conduzir até chegarmos na glória. Segundo lugar, há uma só alma. E aqui a gente precisa entender o que é esse alma, porque todos nós pensamos diferente a respeito de muitos assuntos. Com certeza, se nós formos listar os nossos pensamentos, não serão iguais. Nós temos experiências diferentes, vivências diferentes, entendimentos diferentes a respeito de muitos assuntos, e isso não vai nos igualar. Nós não somos unificados pela nossa capacidade de entendimento uno, mas uma só alma. Nós resolvemos estar juntos. Alguém obrigou você a vir a essa igreja nessa noite? Não. Por quê? Porque você resolveu estar junto aqui conosco. Em uma só alma, há uma decisão na sua mente e no seu coração. Eu quero estar junto com os irmãos. Nós resolvemos fazer coisas juntos. Resolvemos cantar juntos, resolvemos ler a Bíblia juntos, resolvemos ouvir a pregação da palavra juntos. Essa foi uma decisão de cada um de nós. Ninguém obrigou vocês a fazer isso. Você veio porque você decidiu vir. E nós resolvemos viver juntos. Nós escolhemos andar juntos com esses irmãos. Há uma só alma, há um desejo de caminhar na comunhão dos irmãos em Cristo Jesus, em uma determinada igreja. Mas agora vem a parte mais difícil, e é o que nos alerta o texto. Em terceiro lugar, nós resolvemos lutar juntos, e essa é uma parte difícil. E eu quero dizer para você que resolveu estar junto com esses irmãos numa igreja, nós vivemos tempos de luta, assim como a igreja de Filipos vivia. Verso de número 28, eles eram intimidados pela sociedade a se silenciar a respeito da salvação em Cristo. Verso 29, eles padeciam por falar e proclamar o evangelho de Cristo Jesus. E verso de número 30, eles enfrentavam um combate, uma batalha, a cada momento que tinham que se relacionar com a sociedade vivente. Queridos, nós vivemos numa dita sociedade pós-cristã. Já se nega em nossa sociedade o cristianismo. Já somos impedidos de falar de Cristo em muitos lugares. A Bíblia já é local, não pode estar em qualquer local, porque é uma violência religiosa.
nós estamos vivendo em tempos de combate. Muitos de nós seremos discriminados porque proclamaremos o Evangelho. Essa é a nossa realidade cristã do tempo presente. E a sociedade decidiu que o cristianismo não é mais bem-vindo na sociedade. Princípios bíblicos devem ser extirpados da sociedade, porque elas já não estão fazendo bem à nova sociedade que se apresenta. Seus filhos já estão sendo discipulados a largar a palavra de Deus, a abandonar o Evangelho. Um casal, compartilhando conosco a respeito da sua caminhada, foram morar em uma determinada cidade, chegou para fazer a matrícula na cidade do seu filhinho de 5 anos de idade. E a primeira aula que esse menino recebeu foi: você decide se você quer ser homem ou se você quer ser mulher. Uma criança de 5 anos já está sendo discipulada por a nossa sociedade. Ela vai decidir se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Esse é o tempo. Nós estamos vivendo em tempo que nós precisamos estar unidos e lutarmos juntos pela fé evangélica. Em primeiro lugar, você luta com você mesmo. Sabe por quê? Porque você é pecador. E você pode achar que a sociedade está certa. Então lute com você mesmo. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento. Em segundo lugar, nós devemos lutar com o nosso pessimismo. Sabe o que é pessimismo? É pensar mal. Nós somos afeitos a pensar mal. Nós dificilmente somos afeitos a pensar bem. Então comece a pensar em direção ao bem, à direção da bênção, da presença constante de Deus, da mão abençoadora de Deus, do cuidado abençoador de Deus com a sua vida. Comece a ver o brilho de Deus na sua vida. Comece a ver a bênção que é viver na igreja do Senhor Jesus Cristo. Comece a olhar para as coisas com os olhos de Cristo e com a mente de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença para você nessa luta, porque pode vir a pior situação, você não perderá o seu norte. Como cristão, como servo de Deus, lavado no sangue de Cristo, você nunca se perderá no caminho. Não abra mão dessa posição. É uma luta constante que você tem para enfrentar. E devemos lutar também com as nossas limitações. Nós não somos todo-poderoso. O poder não está em nós. O poder está no Evangelho. Não pense que é você que vai resolver. Quem vai resolver é o Deus do Evangelho. A solução está nas mãos de Deus. A condição de vivermos esse tempo está nas mãos de Deus. Ele nunca abandonou a sua igreja. Ele nunca abriu mão de conduzir a vida da sua igreja, por pior que foi a época, por pior que foi o tempo. Queridos, nós lutamos juntos por uma fé que prega o Evangelho, poder de Deus em Cristo Jesus. Termino. O Deus do Evangelho, no seu Espírito, em um só Espírito, Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E dessa posição, você nunca vai sair. Você é filho de Deus, separado para a sua única glória. O Deus do Evangelho nos faz ver em Cristo Jesus, na nossa alma, Ele testifica em nós que somos a sua igreja.
nós somos parte do corpo de Cristo. Nós não estamos aqui para vivermos isolados, esperando a glória, mas nós temos um grupo de irmãos, qual caminharemos para a eternidade juntos. O Evangelho nos faz ver em Cristo que nós temos uma luta, e o Deus testifica que estará para sempre conosco. Irmãos queridos, fiquem firmes, não percam a sua firmeza no Evangelho. Não dá para a gente dar moleza para o mundo presente. Não se abrace com nenhuma ideologia, com nenhum modismo. Fique com o Evangelho. Nós temos uma identidade, nós temos um pertencimento, e nós temos uma companhia, que irão nos conduzir até a eternidade. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Fortaleça a nossa fé. Ficamos firmes nele, para caminharmos para a glória.